Olá, está começando o Telejornal TVC, que traz as seguintes manchetes. Pelotas muda nome de logradouros e perde sua identidade histórica. Passageiros de ônibus viajam de pé no trecho Pelotas-Rio Grande durante 50 minutos. Entroncamento das avenidas Fernando Osório e Dom Joaquim ganhará uma rótula. Só concreto salva o trapiche do Valverde. Reveja o maior crime ecológico ocorrido em Pelotas. O Telejornal TVC faz uma viagem ao passado mostrando antigos armazéns que desempenhavam importante papel nos bairros, numa época em que anotar as compras num caderninho bastava para garantir o pagamento no final do mês. O Armazém Bom Vizinho, na Avenida Domingos de Almeida, no Marial, foi um dos mais tradicionais estabelecimentos do gênero na cidade. Com a chegada dos supermercados, a maioria dos armazéns, tal como o Bom Vizinho, foi transformada em bar. O Armazém Anchieta, próximo ao Assis Brasil, também gozava de prestígio numa época em que alternativas de compras eram bem restritas. Na zona colonial, ainda podem ser encontrados armazéns como os de antigamente, até com direito a caderninho para fregueses mais fiéis. O Engenho São Luís, às margens do São Gonçalo, no final da Avenida São Francisco de Paula, ainda mantém sua chaminé, símbolo de uma época tida por alguns como dos anos dourados de Pelotas. O engenho, próximo do ângulo, está desativado e ainda não sofreu nenhum assédio do reitor da Universidade Federal, o maior investidor imobiliário da região. O Telejornal TVC resgata a imagem do símbolo da degradação da Praia do Laranjal. Eis aí, plantado na praia, imponente e desafiador, com fachada azul e amarela, e o resto sem qualquer pintura. A propósito, antigamente os invasores da praia retiravam tais trambolhos logo depois da temporada de verão. Agora, não. Eles permanecem ali, plantados o ano inteiro, estimulando novas invasões, devidamente patrocinadas pelos que faturam com a violação da Princesa do Sul. Você ganha um doce de Pelotas, é claro, se adivinhar quem são, na verdade, os maiores beneficiados com a ocupação abusiva do espaço urbano, responsáveis diretos pela favelização da cidade. Depois da colocação dos coletores de lixo, ficou facilitada a ação dos catadores, que agora encontram tudo mais concentrado. A quantidade e variedade é tal que os catadores estão indo para dentro dos coletores e daí jogam para fora o que lhes interessa e o que não lhes interessa. Resultado, embora os coletores, o lixo continua tomando conta de ruas e calçadas. Quem tiver a solução para o problema, que ligue urgente para a prefeitura. O mais antigo bairro da cidade, o Areal, guarda um dos mais importantes monumentos de nossa história. O obelisco em homenagem à República, erigido quando o Brasil ainda fazia parte do Império Português. O historiador Mário Osório Magalhães, que coincidentemente é vizinho do obelisco, explica a importância daquele monumento. Ele foi inaugurado em 7 de abril de 1885, segundo os registros dos jornais da época. Mas a placa está com a data de 20 de setembro de 1884. Então deve-se pensar que possivelmente houve um atraso ou da solenidade ou da entrega da placa, alguma coisa assim. Esse 20 de setembro de 1884, que está registrado na placa, seria um ano antes do cinquentenário da Revolução Farroupilha, porque o obelisco é uma homenagem ao Domingos José de Almeida e à República Rio-Grandense, feita pelos republicanos que queriam ver implantada a República no Brasil ainda em 1884. Estamos há 5 anos da proclamação da República.
Então os propagandistas republicanos, tendo à frente Álvaro Chaves, que era neto do Gonçalves Chaves, charqueador em Pelotas, levantaram este monumento ao Domingos José de Almeida. No dia 20 de setembro de 1884, segundo a placa, e no dia 7 de abril de 1885, no ano seguinte, conforme o registro dos jornais, é que se deu a solenidade. Esse 7 de abril é uma homenagem, certamente, a um feriado, dentro de um feriado nacional que é relacionado com a abdicação do Dom Pedro I, que significa também, de certa forma, um liberalismo, porque a ideia de que a expulsão do Dom Pedro I fez com que o Brasil passasse a ser governado por brasileiros. A Avenida Domingos de Almeida, duplicada em quase toda a sua extensão, só não é exatamente na parte mais antiga, a partir do Obelisco até o antigo Abrigo e Praça da Cacimba. A Prefeitura projeta a duplicação daquele trecho, caminho para o Laranjal, Obelisco e Dunas. Aliás, não é mais a pracinha da Cacimba das Nações. Em Pelotas, os vereadores mudam o nome de tudo. A cidade acaba perdendo a sua identidade histórica. Não temos mais a Praça das Carretas, hoje Praça 20 de Setembro. Não temos mais o Corredor das Tropas, hoje Avenida São Francisco de Paula. Não temos mais a Praça dos Enforcados, e sim a Praça Cipriano Barcelos. E a Praça Júlio de Castilhos mudou para Parque Dom Antônio Zátera. Pelotas precisa começar a respeitar a sua história e acabar com esta mania de querer fazer história a partir do próprio umbigo. A Cacimba das Nações sempre foi um marco no bairro Areal. Infelizmente, por descuido dos pelotenses, especialmente de seus governantes, aquela referência histórica foi literalmente aterrada. Também não há nenhuma citação do antigo abrigo de ônibus pertinho da Cacimba, mas ele resiste ao tempo e ao vento, teimando em marcar sua presença na história dos arealienses e dos pelotenses. Logo adiante, temos o prédio da Caixa de Socorros, fundada em 12 de setembro de 1908, portanto, há mais de 100 anos. No mais antigo bairro da cidade, são também referências importantes a sede do Sul América, a empresa Santa Maria e a indústria Biscoito Zezé. O campo do Arealense, que fazia o clássico com o Sul América, foi totalmente ocupado por casas, igual destino de tantos outros campos do nosso futebol amador. A propósito de futebol, no Areal, tínhamos também o Estrela. Nele só jogavam negros. Cheguei a testemunhar alguns jogos do Estrela contra o 15 de outubro, um outro clássico do Areal, onde jogava o meu irmão mais velho. O interessante é que naquela época já não existia nenhuma barreira contra o atleta negro, mas o Estrela mantinha e preservava a marca dos tempos em que até no futebol havia discriminação racial. Para falar sobre o Areal, nada melhor do que uma ilustre arealense, a vereadora Miriam Marrone. Aliás, Miriam é torcedora do Arealense e do Pelotas, ambos azul e amarelo. A vereadora Miriam Marrone confessou que só usa vermelho em homenagem ao PT. Olha, falar do Areal Fundos, Cacimba da Nação, como eu me refiro sempre, traz toda a história de muita gente, né? De uma vida própria, de uma identidade própria, onde ainda peguei a Cacimba não em funcionamento, porque o objetivo dela foi abastecer aquela comunidade, né, de água. Então as pessoas faziam fila, segundo contam o bisavô, né, a avó, porque nós nos acostumamos a brincar na volta da Cacimba da Nação e do abrigo, né, onde o abrigo, na verdade, era um grande paradouro para encher as carroças com água, então paravam no abrigo, né? Então muitas histórias são contadas referente à Cacimba, que abastecia e que eu ainda criança peguei ela com água ainda, né? Então era o grande perigo
dada, cuidado com a cacimba, não vão cair na cacimba, porque ela ainda tinha não funcionava para abastecer, mas era um marco o abrigo e a cacimba. E logo a seguir, então, acima nós temos a Caixa de Socorro, e o nome era bem esse, Socorrer. Então a comunidade construiu aquele prédio, né, ao longo dos anos, para servir. Era uma organização não governamental, não era do poder público, e que tinha esta função de ser o local de assistência social, de ajuda, né? Assim como mais acima havia o prédio da subprefeitura, que na verdade tinha até policiamento também, a subprefeitura, onde tinha era muito impressionante que naquele tempo o bairro tinha vida própria. Então tinha uma cadeia na própria subprefeitura que os presos do bairro ficavam, né, presos, claro, crimes de menor porte, né? Mas eu lembro que era muito, nós crianças achávamos aquilo muito assustador, ter um prédio que abrigava celas, né, para os que cometiam delitos no bairro, né? E atenção, as entrevistas com o historiador Mário Osório Magalhães, da Universidade Federal, e da vereadora Miriam Marrone sobre o bairro Areal Fundos poderão ser assistidas na íntegra no programa Comunidade Alerta, apresentado aqui na TVC por Renato Costa na sexta-feira às 16 horas. Ao embarcar num ônibus da linha Pelotas-Rio Grande ou em qualquer outro das linhas urbanas, percebe-se logo que passageiros de ônibus são cidadãos de segunda classe. Quem viaja para Rio Grande e embarca naquele terminal ao lado do antigo Cefet, ETFPEL e ETP, e agora IFSul, tem poucas chances de conseguir assento no ônibus. O próprio fiscal de linha alerta: agora só de pé. Pois de pé, os passageiros vão até Rio Grande, distante 50 quilômetros de Pelotas, correndo riscos numa BR de tráfego intenso, onde predominam caminhões, além de cruzamentos ferroviários. Diariamente, vários ônibus Pelotas-Rio Grande passam por Azuizinhos e Brigadianos, isto na área urbana de Pelotas, e depois, sob o olhar cúmplice e complacente também da polícia rodoviária. Como a falta de cinto rende multa sem direito à apelação para qualquer motorista ou ocupante de automóvel, fica a triste constatação de que a vida de quem anda de ônibus não vale nada, a não ser, é claro, que a dura fiscalização de automóveis tenha como objetivo apenas a arrecadação. Ora, custo a acreditar que o que move a ação de Azuizinhos, Brigadianos e Polícia Rodoviária não tem nada a ver com a segurança do cidadão contribuinte eleitor, enquanto passageiro, parafraseando os petistas. As evidências, contudo, comprovam que tal ação punitiva visa exclusivamente a captação de recursos para os cofres de prefeitura, estado e do governo federal. Conversei com algumas pessoas que vão diariamente para Rio Grande e elas confirmaram que viajam de pé, embora pagando tarifa igual aos que estão sentados e com cinto. As imagens do trapiche no Valverde já foram mostradas aqui no telejornal TVC. Diante das péssimas condições e do risco que oferece, sugerimos na ocasião que a Prefeitura, em parceria com o setor privado, construísse ali uma plataforma de concreto semelhante àquela existente na praia de Tramandaí. A plataforma, avançando pelas águas da lagoa, poderia ter na extremidade bar, restaurante, atracadouro de barcos e, é claro, área de pesca. E tudo isso com livre acesso da população, pois se trata de espaço público. Não se pode privatizar rios e lagoas. Quanto ao atual trapiche,
com a estrutura de madeira está provado. Não resiste à ação dos gatunos, que levam o material para construir suas casas. É estranho que o presidente do Valverde afirme que só aceitará parceria se os sócios tiverem algum benefício. Ora, a prefeitura, no governo de Fernando Marrone, recuperou o Trapiche e ainda contribuiu decisivamente para a construção de uma cancha de futsal no pátio do Valverde, que foi incapaz de zelar pelo presente público. O Trapiche agora volta a ser discutido. E é bom lembrar que ambientalistas tentam impedir o projeto do hotel no Pontal da Barra, de autoria do ex-prefeito Irajá. Mas, curiosamente, estes mesmos ambientalistas ignoram solenemente o monumental crime ambiental caracterizado logo ali pela ocupação desordenada e abusiva do Pontal da Barra, desde as proximidades do Trapiche até as margens do São Gonçalo, inclusive com a construção de estabelecimentos comerciais. E viva a favelização de Pelotas, que tem o aval dos ambientalistas que só ficam ouriçados quando ouvem falar de eucalipto e investimento empresarial que geram emprego e renda. Recentemente mostramos imagens de pichações nos prédios do Assis Brasil e da Academia Pelotense de Letras, esta no interior do Parque Dom Antônio Zátera. Agora, os vândalos atacaram a praça de frente à catedral. De novo, fica a sugestão. Pelotas e os pelotenses precisam discutir a questão do cercamento das praças e do fechamento dos portões durante a noite. Praça cercada, como já existe em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, traz segurança para a população e preserva o patrimônio público. Temos que nos adequar aos tempos bárbaros. Se as casas são dotadas de sistema de alarme, de muros altos, cercas energizadas, mais cães de grande porte, por que as praças devem permanecer desarmadas e desguarnecidas? No caso da Praça da Catedral, felizmente, a Mitra Diocesana tem recursos de sobra para restaurar o espaço depredado, já que o bispo Dom Jaime Quemelo vendeu por um bom preço o quarteirão de frente à Praça Coronel Pedro Osório, onde deveria ter sido erguido um shopping e dezenas de apartamentos. Tem gente que acreditou e pagou para ver. E o que se vê é um eterno esqueleto sem reboco, símbolo de mais um golpe na praça, que não levou ninguém para a cadeia. Pelo contrário, os autores da façanha podem ser vistos nas colunas sociais. Aqui no Telejornal TVC já tivemos a oportunidade de focalizar o caos reinante no trânsito na altura do entroncamento das avenidas Dom Joaquim, Fernando Osório e Rua Marcílio Dias. Na oportunidade, sugeríamos que fosse urgentemente projetada e implantada rótula ou rótulas para disciplinar o trânsito naquela área. Pois agora, a Prefeitura anuncia estudos para a construção de uma rótula no entroncamento da Dom Joaquim com a Fernando Osório. A propósito de rótulas, continua a expectativa em torno da revisão do traçado da rótula do BIG, que só oferecerá segurança se o acesso àquele estabelecimento for pelo prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, com a construção de um pontilhão sobre o canal ali existente. O maior crime ecológico ocorrido em Pelotas foi, sem dúvida, o sepultamento do leito do Arroio Santa Bárbara, que cortava o centro da cidade, exatamente ali onde hoje está o camelódromo e o prédio da Receita Federal. Ora, nenhuma cidade no mundo sepulta seus rios. Paris tem o Sena e Londres o Tâmisa, cartões postais que incrementam o turismo. A estrutura que mostra o arco da ponte ainda pode ser visto
por quem passa por ali. E conforme mostram as imagens do telejornal TVC. Também aparecem as laterais da ponte que hoje formam uma mureta sobre o leito da rua Marechal Floriano. As placas alusivas à inauguração da ponte sobre o arroio Santa Bárbara e sua recuperação em 1914 ainda estão lá e podem ser lidas diariamente. As águas do Santa Bárbara eram límpidas e a pesca abundante. A limpidez das águas ainda podem ser apreciadas nesta foto numa parede do Café Aquário. Como não havia ainda consciência ecológica entre nós, um prefeito de plantão e vereadores omissos decidiram aterrar o arroio, sepultando o belíssimo Santa Bárbara. Incrível! Conseguiram a proeza de transferir o leito para um local mais alto, ou seja, decretar uma intervenção na natureza. Ela reagiu e hoje ainda continua mandando água da chuva para o antigo leito. Por isso, a Praça dos Enforcados, que lastimavelmente chamam de Cipriano Barcelos, vive alagada e árvores apodrecem e são cortadas. Tomara que esta lição da natureza mobilize Pelotas e os pelotenses contra as barbaridades que são cometidas no espaço público, comprometendo o meio ambiente, onde o comércio de rua e loteamentos clandestinos, ou nem tanto, descaracterizam as feições da outrora Princesa do Sul. De que adianta o esforço para requalificar a cidade, pavimentando e plantando árvores, quando ao mesmo tempo uma horda invade e destrói a paisagem, muitas vezes com patrocínio ou omissão de quem deveria fiscalizar? Esta foi mais uma edição do Telejornal TVC. Até um novo encontro.